Estamos ao vivo então, vamos procurar a ST. Só aguardar aqui, vamos ver se a Stephanie consegue. Olá, Ótimo. E aí, guria, tudo bom? tudo sim, você tá bem? Tudo tranquilo, fazendo só os testes. Tá Não conseguindo tô... ouvir? eu consigo te ouvir. E tu? Me escuta? Também, também. Tô com o celular do Francisco, meu filho, né? Então, fazendo ajustes novos aqui. Não consigo aparecer inteiro na. Tive que fazer enjambres aqui também, porque não... ele é mais pesado que o meu, né? Para entrar no. Aham, Nós temos mais uns minutinhos para fazer esses ajustezinhos aqui. Eu estou aham. botando a matéria para mim aqui no Note, o roteirinho para nós conversarmos bem sobre que filme, cara. Que filme. Muito bom. Ele é Muito, muito bom mesmo. muito bom, tô louco para conversar já. Então, por isso que é até bom nós nos organizar, porque ele tem muita coisa, sabe? Não do filme em si, ele traz coisas, né? Temas transversais que são, É, bah, temos muita coisa. Um minutinho para dá nós pra começarmos. É o Breno, tá vendo o Breno me zoando, que eu vivo chamando ele de Bruno. Tá bom, parei, é Breno. Não, Bruno, é Bruno, tá vendo? Até ele me confundiu dessa vez. Eu estava aprendendo. É que tem o Breno também, né? É, tem muitos aí. Mas, ó, agora foi sacanagem. É Bruno. Tá, Bruno. Estê, tu vai me ajudando na questão dos recados e, né, faz essa sintonia comigo aí. Bom, alguns segundos, eu gosto de começar 20 horas em ponto. Ajustar aqui o. Então tá. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando aqui mais um bate-papo do Tem que Ver, em parceria com o Cinema Levou, uma página administrada e feita e criada pela Stephanie Henriques. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito interessante que traz pesquisa, traz assuntos atuais, relevantes, a partir, claro, de um filme. Meu nome é Álvaro, sou professor, sou pesquisador e sou colaborador e editor do site Tem que Ver. Passo a bola para ti, Steph. Bom, eu sou Stephanie, como o Álvaro já falou, eu sou a criadora do Cinema Levou. E é lá, eu praticamente falo de história do cinema, e quando eu não estou falando de história do cinema, eu estou falando do filme, de algum filme e a relação dele com a história, né? Também vocês vão achar crítica lá. Eu sou estudante, né? Eu curso História pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, eu tenho uma bolsa, né? Uma bolsa de um projeto de iniciação científica, onde eu estudo, né, os Estados Unidos, que é praticamente a minha área, a relação dos Estados Unidos com alguns países ali da América Latina, principalmente da América Central, né, através da teoria de sistema mundo, que é principalmente econômica, né, aquela coisa de país do primeiro mundo, país de terceiro mundo, sabe? E, além disso, eu também sou colunista do Tem que Ver, né, que é esse espaço maravilhoso que o Álvaro cede, né, porque eu acho que eu destino, né, esse espaço a filmes que merecem ter mais de 3.000 caracteres ali, né? Que geralmente que é o limite do Instagram. Então, é isso, gente. Obrigado, Steph. E hoje nós vamos conversar sobre um texto, inclusive, que está nas nossas duas páginas, né? Tanto no Cinema Levou, no Tem que Ver. Tem uma matéria completa também no site, que é sobre o filme American Honey, né? O Docinho da América, tá? Nós vamos pegar esse filme e vamos pegar a partir dele conversar sobre temas transversais. Tanto é que o tema da live hoje é bate-papo, cinema e crítica social. Então nós vamos pegar o Docinho da América e trazer para a pobreza, trazer a desigualdade social, principalmente também focando os Estados Unidos da América, né? E aí, Estê, eu queria ter, então,
tu começasse, né? Já que por sinal, um baita de um texto, um excelente texto, onde ali eu vi também muita questões, tu traz questões técnicas do filme também. Então, vamos começar dizendo o que trata o filme, né? Então, ele acaba meio que sendo vendido como um filme, quase que um filme hippie, né? Aquele filme que ele traz muito uma sensação dos anos 70, que é sobre uma menina que ela simplesmente ela vai embarcar em uma viagem com uma turma que ela não conhece. Mas é muito mais sobre isso, né? Eu acho que eu não gosto muito de estragar, mas tem que falar, então tem que tomar spoilers, né? Acaba sendo sobre a Star, que ela é uma menina pobre, né? Ela sai de um contexto de extrema de pobreza, ela tem um relacionamento que é muito disfuncional e tudo mais. Ela é muito nova e que a partir de um convite que ela recebe de um emprego, né, que assim, um emprego com uma galera jovem igual a ela viaja pelos Estados Unidos e começa a perceber que a realidade na qual ela quer fugir é idêntica por todos os Estados Unidos. O filme é praticamente sobre isso. Mas sabe uma coisa que eu acho que é interessante? Que tu começa, para analisar esse filme, tu traz o livro do Michael Haggington, né? Sobre a outra América, pobreza nos Estados Unidos. Onde ele diz que são... Ali ele começa dizendo, né? Que apontando a existência de 50 milhões de pobres no país. Quando eu primeiro li a matéria, depois eu fui ver o filme. E de cara o filme começa... Bom, antes de eu alertar a galera que nós vamos ter que falar spoiler, né? Não tem como não ter. Até para nós comentarmos os temas transversais do bate-papo. E ela sai, já a primeira parte do filme, ela achando comida no lixo, né? Até tu também traz a questão da casa dela, né? Então, eu achei muito interessante ter trazido essa questão do livro. Depois tu linka com o cinema da cineasta. Vamos começar destrinchando essa parte aí do cinema, né? Com essa introdução que tu faz na matéria. Assim, eu sempre gosto de fazer um adentro, né? Porque filme é muito pessoal, né? E a gente sempre escolhe baseando em alguma coisa. No meu caso, eu tinha assistido American Honey, né? O Docinho da América. Nos meus primeiros anos de cinefilia, assim, quando eu comecei, não, vou assistir esse filme, porque esse filme parece ser interessante. E eu tomei um choque inicial, porque eu nunca tinha visto um filme americano que tratasse pobreza daquela maneira, né? É muito chocante como começa. E mais tarde eu revi, e eu já estava na faculdade e tudo mais, e eu não conseguia deixar de associar esse filme com o livro do Michael Hannigan, né? Porque ele fala, nossa, tipo, existe um quarto da população americana, ela é pobre. Só que a gente não vê essa população pobre, né? E é justamente o que a Andrea Arnold não faz. Ela já começa mostrando a estar com as crianças lá no... Eu sempre esqueço o nome. Enfim, aquela coisa de lixo. Eu sempre esqueço o nome daquilo, gente. Aquela na caçamba de lixo, pegando comida para se alimentar. Aquilo é muito forte mesmo, né? E acaba, né, sendo uma marca da própria Andrea Arnold, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Que o cinema de diretor é excepcional. Isso que eu até queria que tu dissesse, porque eu fui saber de novidades ali, da questão dela se deslocar, se da memória dela também, aquela viagem. Conta um pouquinho, essa parte aí eu confesso que eu fui descobrir com o teu texto. Então, como eu já usei a parte do meu subjetivo, eu acho que com a Andrea Arnold, ou a Andrea Arnold, no caso, também é muito parecido, né? Ela é uma diretora britânica, ela vai nascer no condado de Kent, e assim, ela vai ser a irmã mais velha entre 4 irmãos. Só que assim, a família dela, já nos anos 60, pro padrão dos anos 60, já não começa muito legal. Porque a mãe dela, quando ela nasce, a mãe vai ter 16, o pai vai ter 17, e depois de um tempo, ela e os irmãos começam a ser cuidados só pela mãe. Então, ela teve praticamente um pai ausente. Depois de um tempo, ela obviamente vai se interessar
ser atriz e tal, mas isso acaba não rendendo, né? Ela nos anos 70 ela vai trabalhar muito como dançarina, atriz, ela vai ter um programa de TV, mas isso não dá certo. Aí quase 40 anos depois, ela vai cursar cinema, né? Ela começa a cursar cinema no final dos anos 90, né? Quase virada do século. E a partir disso, ela começa a ter como resultados as produções do curta, né? Ela vai ter curtas como Leite, porque são títulos muito pequenos. Então tem Leite, tem Cão e tem Vespa. Vespa, que é o ganhador do Oscar de curta-metragem de 2004. E assim, ela cria ali uma essência, você sabe, se você pegar os três em seguida, você sabe exatamente, né, como a marca dela está se formando, mas o importante aqui, por isso que eu mencionei eles todos, é a subjetividade, né, e é a cultura da qual a Andrea Arnold veio, porque se a gente olha Vespa, Vespa é um filme sobre uma mãe solteira com 3 ou 4 crianças do subúrbio quem deixar as crianças. E isso acaba associando a própria realidade, né, aquele período da vida da Andrea Arnold. Então, no cinema dela, predomina essa questão realista, né? Ela tenta se aproximar muito desse realismo e da complexividade aos personagens. É assim, é um cinema riquíssimo. Eu só não recomendo, agora eu vou deixar assim bem claro, eu só não recomendo começar pela segunda temporada de Big Little Lies. Comecem o cinema dela por qualquer lugar, menos por aquela série. A segunda temporada é péssima. Não tem nada dela, é horrível. Mas tirando a série, vocês podem começar por tudo quanto é quanto, que vale muito a pena. Né? E, mano, eu não dei uma palhinha aqui na minha internet, mas eu consegui pegar essa tua parte final. Inclusive, eu queria até fazer um gancho que aquele ator, como é que é o nome dele? Ela, pelo que eu vi no teu texto, ela pega famosos e mescla com que atuação do cara, né? O que tu achou da O atuação dele? cancelado. O cancelado Sheila Bom. O que tu achou da Eu atuação dele? gosto. Eu gosto, mas eu acho que a Sasha Lane, ela me convence muito mais. Eu não lembro se eu comentei, mas é o primeiro trabalho dela. A Andrea descobriu ela, né? Ela, não, vem cá, você escolheu como protagonista. Eu acho que os dois sustentam demais, né? O filme, eu gosto muito, 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 muito. E aí é uma outra característica do cinema da Arnold, né? Que é colocar pessoas que, assim, não são atores profissionais para dar um tom realístico, e ela consegue, né? A maioria dos filmes dela vai ter isso. No documentário ela botou uma vaca não é atriz, deu super certo, eu me encantei pela vaca. E tudo isso, por que eu achei que é um filme bom, né? Tudo isso que tu traz, dessas características da diretora, né? Tem a questão também da atuação, dessa experiência. São 2 horas e 42 minutos de filme, né? A gente fica pensando, quando eu vi no início, será que eu vou conseguir ver esse filme? Eu já tinha. É ruim a gente ficar ouvindo comentários de fora, se gostou ou não gostou, que às vezes tu vai, né, com um preconceito. Mas não, vamos lá, eu vou ver. Fluiu as 2 horas e 42 minutos de uma forma, porque traz também um pouco da realidade de muita gente daqui do Brasil, né? Mas isso aí, eu vou entrar num outro ponto no nosso segundo momento. Aqui, ó, a Andmila está dizendo, ó, eles funcionam muito bem juntos. Interessante essa Sim. colocação mesmo. E aí, porque eu acho que... Pode falar, Álvaro. Não, tu continua, Não, porque eu acho que, assim, o filme não pode ser só tragédia. Então, eles acabam sustentando o que é proposto no sinopse, que é o amor juvenil, né? Que é uma coisa que, assim, é o pontapé para você talvez se interessar, mas a Andrea Arnold, ela vai te dando paulada. Então, assim, para recompensar essa paulada, ela coloca, de fato, 2 atores que não funcionam muito bem juntos, né? Eu, particularmente, saí apaixonada do filme. Essa mesma. E outra coisa também, que é muito legal, que eles funcionam junto, tu vê a crítica social nele, só que assim, ao mesmo tempo também, eu fiquei apaixonado pela trilha sonora. Sabe, tem uma hora que eles começam com a paulada do rap, né? Do rap, eles pá, porque é aquela coisa assim da música da periferia,
né, da pobreza, tu associa a vir dos guetos, né? Mas depois, a menina, aquela loirinha, assim, chega assim, ó, pô, tá na hora de escutar o meu som, né? Aí é um rock indie, né? É um rock independente, aquele, sabe? E ela vai em cima do carro. Então, assim, tu sai de uma casa onde tem aquela complexidade de pobreza, sabe? Aquela textura ruim, que era a casa da Star, que tu comenta, inclusive, ali no teu texto, né? Mas depois tem um rock indie, um rock independente com eles no carro, assim, viajando pelos Estados Unidos, a lá On the Road, sabe? Isso me lembrou muito o livro que eu li, o E On the aí Road. também toca muito country também, né? Inclusive, toca American Honey, né? Com a música do Lady A, né? Não pode mais falar Antebellum, mas é uma música country que dá nome ao filme e ele toca. É muito bom. E eu acho que isso também demonstra como... Porque, assim, logo no início do filme, quando a Star, ela conhece o pessoal de trabalho e tal, os jovens... Cada um é de uma parte diferente dos Estados Unidos. Tem gente da Flórida, tem gente que é imigrante, né? Tem uma menina que é do Panamá. Então, demonstra, né, essa cultura, né, esse multiculturalismo, mas também que, voltando um pouquinho para o assunto, que a pobreza atingiu todo mundo ali, independente do estado, né? Tinha gente, se não me engano, da Califórnia, que é tipo o coração dos Estados Unidos, o coração econômico dos Estados Unidos. Tu tinha, pelo que eu me lembro, Nova Jersey, Flórida, Cidade do Panamá, Kansas, Uhum. né? Texas, né? Daí até o pessoal do Sul, inclusive, nós tem que, por isso que eu digo, é um filme que traz muita coisa, que nós temos até que organizar as ideias, porque no momento que a gente fala de pessoal do Sul, já me vem, era uma vez um sonho, o filme também, sabe? Mas para nós organizar. Depois era a cidade de Panamá, Kansas, Texas, Nova Jersey. Tinha mais três, Orlando, tinha um que me chamou a atenção que agora eu não vou, que eu não vou recomendar. Mas Eu acho duas. que é Michigan, eu acredito. Mich- Eu acho que é É, é, Michigan. de todo, mostrando assim, ó, em qualquer lugar tu encontra alguém com aquelas necessidades. E ainda ela associa a juventude também estadunidense está ali, né? Meio desmiolada, fica parecendo assim que é para jovem, não que sentido ela quis dar uma juventude desmiolada? A primeira cena dela entrando é o alemão baixando as calças. Que é aquele alemão? Que é aquela cena, tá ligado? É muito disso, tem muito. Enfim, eu acho que se tratando dessa juventude, a gente consegue ver realmente como a juventude de jovens desmiolados, mas a gente pode trazer aquela concepção de que, poxa, eles estão viajando ali, eles estão viajando em conjunto. Filhinhos, mas assim, pessoas mais afortunadas nunca fariam aquele tipo de coisa, né? Eu acho que isso é muito dos anos 70. E se a gente visa os anos 70, né? A gente volta para o tempo de hippie e tudo mais. O movimento hippie ele foi formado por pessoas de classe média e classe média alta, né? Então, eu acho que as pessoas podem, né, interpretar esses jovens como uma juventude efêmera, que quer aproveitar a vida, mas talvez esse aproveitamento da vida, né, tá ligado justamente à questão da pobreza e à questão deles não terem perspectiva nenhuma, né? Eu acho que eu vejo muito por esse lado. E esse lado, essa questão da juventude, corroborando contigo, até a André está falando ali, que eu bato nisso aí também. Achei eles sem esperança e desamparados mesmo. É uma juventude que no Brasil também a gente pode dizer que não tem esperança no futuro e se joga à loucurema, entre aspas. Que nem uma coisa, um dia eu vi um relato de um jovem dizendo assim, como eu não tenho perspectiva, quando eu tô lúcido e sóbrio, me dá um desespero que quando eu me entorpeço, eu sou um médico, eu sou um cantor, eu sou o que eu quero ser na minha cabeça louca. Daí ele volta à lucidez dele, dá aquela questão que a nossa estava dizendo, a falta de esperança dessa juventude, que eu acho que a diretora consegue passar isso pra gente. Né? Uhum. Porque
o filme realmente ele é muito complexo, né? Tem as pessoas ali que realmente estão por essa falta de esperança e só querem aproveitar, mas existem os casos, por exemplo, como a da Star, como a do próprio Jake ali, né? Porque a gente sabe que ele vai guardando o dinheiro, ele tem ali um plano para ele, um plano de vida, né? Ele vai buscar alguma coisa. E eu acho que isso traz muito até mesmo das pessoas em que ele busca ali, né? Porque a chefe, né, a cabeça desse lindo esquema, ela paga ele para ele trazer tipos ideais, né? E os tipos ideais são justamente de jovens que estão presos ali em um bairro específico, não têm a expectativa de vida nenhuma, por mais que eles queiram, e eles veem, né, esse emprego, né, essa coisa deles receberem dinheiro aparentemente fácil, bem rentável, como uma esperança de mudar de vida, né? O caso da Star, né, ele é o perfeito exemplo disso, porque tudo bem que ela está ali aproveitando, mas ela também está, de certa forma, aguardando aquele dinheiro, ela tem um sonho para ela também. Sim. E uma coisa que eu tinha me chamado a atenção também, porque eu realmente passei por uma experiência dessas, e isso aí, primeiramente, né, é uma questão que ela traz e escancara, que é a desigualdade social dentro dos Estados Unidos, né? A necessidade das pessoas terem que encarar uma van, né, para sair pelos Estados Unidos inteiro, para conseguir botar um dinheiro no bolso e ter que passar por situações que eticamente são amorais, né? Mas eu queria trazer um ponto, Esther, que tu também traz aqui com maestria, na minha opinião, que titula assim, ó, a pobreza e a desilusão que a grande Hollywood esconde, abraçada por Docinho da América. Tem como, assim, simplificar para nós, falar um pouquinho dessa tua temática que traz aqui, que eu achei isso muito interessante nós passar para um grande público? Então, eu vou tentar seguir um ponto de linha coerente. Assim, cinema americano. A gente do Brasil, a gente tem uma certa dificuldade em ver cinema independente, que é o cinema mais crítico e tudo mais. A gente costuma ver filme de grande indústria, que é o que passa, entendeu? Na Globo, você vai ver filme da Universal, da Disney, né? Enfim. Então, e eles falam, de certa forma, esses filmes maiores, eles falam de pobreza, eles tocam em questões sociais, mas da forminha deles, né? Eles têm um jeito específico de tratar isso. É o jeito bem americano de ser. Eu me lembro de um episódio de Modern Family, que é uma série que eu gosto muito, em que o Phil, ele vem de casas, né? E aí Modern Family, essa primeira temporada, se passa em 2009, um ano depois do início da crise imobiliária. E como é que Modern Family retrata essa crise? Primeiro que ela não menciona a crise, ela só fala que o Phil, que vende casas, está preocupado com o trabalho dele, porque ele não está vendendo casa, né? E aí, como que ele vai resolver essa questão? Com a família apoiando, né? Tem muito disso. O cinema americano, ele tem muito disso. É aquele filme do Will Smith, né? Que é apoiado na família e na meritocracia. Então, a gente acaba... meritocracia? Na meritocracia, de certa forma. Então, a gente acaba vendo esses tópicos no cinema americano dessa forma, né? Esse consumo em massa, ele vai representar questões de uma forma super sutil e tudo mais, e que no final a pessoa dando assim, lutando muito, 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 ela vai conseguir o sonho dela, superar aquela adversidade e tudo mais. É a mesma coisa que Uma Vez no Sonho. O Docinho da América, a Andrea Arnold, ela faz completamente o contrário, né? Ela é uma diretora que, como eu falei, ela quer trazer muito realismo social. Então, se ela quer realmente mostrar pobreza, ela vai mostrar pobreza. E aí ela traz de uma forma que eu gosto muito, que acaba me remetendo muito ao próprio livro do Harrington. Porque ele fala, por exemplo, que a doença é o que vai causar o ciclo de desemprego e de pobreza nos Estados Unidos. Se você não tem um plano médico, você não vai ter emprego, porque você vai começar a faltar no seu trabalho. E aí, se você tem filho, se você é mãe solteira, vai dar problema, né? Você vai criar um ciclo de pobreza e que vai te levar para uma vida em que talvez você fique desesperado o suficiente para usar drogas, né? É uma das possibilidades que ele coloca. Então,
essa primeira parte da Star, na casa da Star, eu acho que traz muito, né, esse real, de fato, realismo social. Por exemplo, a casa da Star é suja. Isso não significa porque a pessoa é pobre, a pessoa é, sei lá, é porca, não limpa a casa. Não, existem várias questões. Existe a questão de que ela está tão ocupada lá fora, tentando pegar a comida do lixão, que realmente não tem tempo. O marido dela é alcoólatra. E isso vai rendendo esses problemas. Por exemplo, uma cena muito forte no filme é quando ela bate na porta de uma família pobre e a mãe, ela é viciada em crack, se eu não me engano, né? Então ali você tem as crianças cuidando delas mesmas e você tem uma mãe que não consegue ser mãe, não consegue, ela não está nem presente, mesmo de fato estando presente, né? Ela está ali, mas ela está sob efeito de drogas e tudo mais. Então, é isso que eu vejo muito, que eu acabo associando do Harrington, que ele coloca o início da doença como uma fonte da pobreza, e a Andrea, ela faz o mesmo. Ela está trazendo isso. Você está trazendo isso de uma forma diferente, né? Por exemplo, Era Uma Vez um Sonho, em que a Amy Adams, se não me engano, ela também é dependente química, mas ela tá, ó, de boa, a casinha dela tá super de boa. A mãe da Amy Adams, que é a... Nossa, esqueci o nome da atriz. Enfim, tá lá, ela é uma senhora idosinha, não tem muita gente para ajudar, mas a casa dela tá inteiraça, sabe? Então, dessa questão estética, a Andra, ela já traz a pobreza. Você cheira a pobreza, você entra naquela van, você sente o cheiro de mijo ali. Assim, é impossível não sentir. Ela transmite muito isso. E é claro, os próprios a própria questão do roteiro, de como ela vai conduzindo o filme, ela traz muitas, muitas questões que simplesmente poderiam ser resolvidas em filmes normais, como eu vou trabalhar, hoje eu vou sair, Glenn Close, muito obrigada, Glenn Close. Enfim, então assim, ela consegue superar essa barreira de que as coisas vão se resolver se você tem a sua família do seu lado e se você trabalha. E ela fala assim, não, isso não adianta de jeito nenhum. Não depende de você, é um sistema. Muito bom, por aí, inclusive, eu já vou aproveitar e vou fazer o gancho para nós entrar nos temas transversais mesmo, né? Porque quando tu fala do realismo, por que eu me identifiquei também e vi realidades aqui na brasileira? Porque ela traz essa realidade. Ela não traz a meritocracia, né? Quer ver uma coisa? Uma coisa eu me lembrei, eu trabalhei para Zero Hora. Zero Hora é uma filial da Rede Globo aqui do Rio Grande do Sul. E eu vendia jornal. E nessas vendas de jornal, uma semana sim, uma semana não, tu pegava uma van, ia com 8 vendedores e ia para o interior do Rio Grande do Sul. E assim, ó, e aí, então tu ia para uma cidade, ficava hospedado num hotel toda aquela semana, depois voltava. Aí ficava, depois ia para outra cidade, ficava uma semana. Só que quando tu ficava naquela cidade, tu ia para outras ao redor. Então tu tava sempre viajando. Então eu já me vi ali e me vi num momento também que era assim, ó, que dava o dinheirinho para tu comer. Era assim, ó, pega esse dinheirinho aqui para tua semana e assim, ó, e vai. Só que depois muitos ganharam na justiça, inclusive, porque, claro, tu tava lá, tu trabalha 8 horas, mas tu tava lá à disposição da empresa 24 horas por dia, né? Aí eu quero trazer um relato também de um amigo meu, que ele também recebeu um convite de uma revista, que nem sei o nome, ele foi parar em Campinas, saiu daqui de Porto Alegre, foi parar em Campinas, disse que passou por diversos buracos, assim. Então, assim, ó, é uma coisa que a gente acha que nos Estados Unidos não tem, era só no Brasil. Não! Ela traz uma pobreza igual a nossa, né? E aí entra um segundo ponto que eu queria daí ver qual é a tua opinião. O mentir, tu viu? Que de cara ela já diz, ó, meu, vocês têm que enganar. Para vender uma coisa ruim, tu tem que mentir e tu tem que enganar. E aquilo ali, ó, não é um exagero do filme. Isso, a enganação é institucionalizada no sistema capitalista, né? Eu, quando fui vendedor, para bater meta, tive que mentir. Senão eu não batia a minha meta. Entendeu? Quando tu bate na minha meta, tu ganha um pouquinho mais no teu salário.
O que é o 9,99 se não é uma mentira na tua cara ali? Porque não é 9,99, é 10. Me comenta um pouco disso. Porque no filme, né, se é projetado. Porque assim, se realmente chegar na minha casa, eu quero vender uma revista, eu não leio revista, então eu não vou comprar. Então é uma coisa que o Jake fala, eles vendem o que as pessoas querem comprar, né? Então tem todo aquele discursinho, principalmente dos Estados Unidos, de não, meu pai estava, sei lá, estava no Vietnã, meu avô estava na Coreia, e por isso, porque é algo comprável, né? Isso está muito associado ao nacionalismo norte-americano, de que até hoje, cara, até hoje aquele negócio do obrigado pelo seu serviço, sabe? Existe muito essa coisa nos Estados Unidos. E assim, eles acabam, obviamente, por questão de sobrevivência, porque no filme a gente sabe o que acontece com quem não vende, eles acabam se beneficiando desse discurso. Mas eu acho que uma coisa importante é a gente ver como esse discurso ele é recebido e como essas pessoas também vão ser recebidas, né? De acordo para quem elas estão vendendo. Eu acho que no texto eu falei da família rica, né? Em que o Jake ele escolheu falar sobre ele estar ingressando na faculdade. Isso lembra muito de Um Sonho Possível, inclusive, né? Do menino conseguindo a bolsa lá bonitinho, por jogar futebol americano, para entrar na faculdade e tudo mais. E assim, ele vai ser recebido, por ele ser, né, visualmente ser pobre, ele vai ser recebido já com aquele olhar de tipo, putz, um pobre bateu na minha porta. E depois vai ter todo aquele deboche de tipo, ele não conseguir ingressar à faculdade, por, né, visualmente ele ser pobre. Eu acho que isso é algo muito interessante, né? E a forma que eles vendem, e a forma de como essa venda, né, ela vai dizer muito para nós sobre aquelas pessoas, né? Sobre aqueles grupos específicos. Porque a Andrea, ela faz a viagem, mas a cada cidade, ela vai colocar uma destinação. Então, a gente começa pelo bairro rico, tem a galera do petróleo, e são vendidos sempre de forma muito diferente, de acordo com o que eles querem ouvir. E isso, querendo ou não, eu acho que fala muito, né? É uma grande crítica que a Andrea está fazendo sobre esses grupos sociais, né? Norte-americanos e no Brasil também. Assim, não dá muito para sair, não. Você deve achar esse caso várias vezes. Eu peguei essa parte, assim, como uma crítica, vamos puxar já para essa nossa... Estamos nesse segundo momento, que é os temas transversais, que é o sistema capitalista, tu entendeu? O que é o sistema capitalista? É a acumulação de renda, né? Quem é que introduziu, quem é que é o império que se beneficia desse sistema? É os Estados Unidos. E como é que tu faz para acumular, além de tu ter o capital, né? Esse capital de dinheiro? Tu tem que ter um poder de convencimento, tu tem que ter a propaganda, né? Quer ver, por exemplo, se tu for em Cuba, eu não fui para Cuba, mas eu vi relatos que Cuba não tem publicidade, não tem propaganda, né? Dizem que em países comunistas não existe a publicidade porque não há necessidade da venda do produto, né? Então, esse negócio do vendedor, ele é um personagem, ele é um produto do sistema capitalista. E a enganação e essa adaptação, ela se institucionalizou, entendeu? Ali eles se escancaram, porque existem vários perfis de vendedor. Agora, como é que tu diz, esse cara é um bom vendedor? Porque ele consegue vender um camelo para ti, embora tu não precise. E a representação é justamente do Jake. Tu tá ali, ele vende tudo para todo mundo, vários grupos. E assim, ó, saiu uma pesquisa agora, numa dessas revistas de economia, foi até uma das grandonas, inglesa inclusive, eu não vou me recordar o nome, que 10% só das coisas que a gente compra realmente precisa. Entendeu? 90% das coisas que a gente compra, de fato, a gente não precisa. É o consumismo. E isso aí vai de encontro total. Tu viu que realmente o cara vende tudo, meu. E ele é um bom vendedor porque ele faz tudo. Me vende essa... Qualquer treinamento de venda, eles te pegam assim, me vende essa caneta.
Ou te dá um livro, ó, meu, me vende esse livro aí. Se tu conseguir me vender esse livro, tu tá contratado. Né? Entendeu? Eu achei isso fantástico, né, cara? Muito bom, muito bom. A abordagem com evangélicos, por exemplo, que ele chega cantando hino. Cara, é muito bom, é muito bom. É uma abordagem assim, e aí sim, tá? Então a gente entra nessa questão mesmo. Se eles estão fazendo de tudo para vender, passando por tudo aquilo, é sinal que os Estados Unidos está passando por um processo de pobreza. Eu fui atrás de alguns dados, queria dar aqui compartilhar com o público que está nos assistindo, que os Estados Unidos, de acordo com o Noah Chomsky é um linguista norte-americano, também trabalha com sociologia, segundo os estudos dele, os Estados Unidos geograficamente está empobrecendo. Né? O que é geograficamente? Dentro do território dos Estados Unidos, nós estamos começando a ter mais pobres. Aí existe toda uma definição de pobre, de pobreza, né? É aquele que não consegue, né, conseguir os bens básicos mínimos para a sua sobrevivência. Né? Existe definição de pobreza, existe definição de miséria. Também há índices de começar a ter números de miseráveis nos Estados Unidos. Só que, em contrapartida, a corporação norte-americana, as corporações estão enriquecendo. Elas vão para outros locais onde a mão de obra é mais barata. Né? Por exemplo, a Ford fechou em Detroit, a gente fica pensando, bah, a Ford está falindo. Não, mas abriu duas lá no leste europeu. Uma em Singapura e outra no leste europeu. Então, só que demitiu todos aqueles estadunidenses de Detroit. Né? E onde é que esse pessoal vai? Ou vai para a rua, ou vai para os trailers, ou pega a van, né, do nosso docinho da América. Impressionante. A Ford fechou no Brasil também, ó. O Brasil tá poderosíssimo. A mão de obra aqui está sendo valorizada. Pois é, e fechou de São Paulo, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais, né, nessa questão, né, de como explicar como que isso funciona, né? Assim, eu sempre fui muito ruim de economia. Aí eu entrei na faculdade, comecei o projeto, eu entendi economia, eu acho realmente fantástico, né? Foi muito do que você falou, de realmente, você tem uma fábrica, por exemplo, um estado do norte, né? Que o norte dos Estados Unidos é realmente a questão da indústria, né? Enquanto o sul é mais mão de obra. Tem Nova York tá lá bonitinha, né? Enfim, tem a questão dos impostos do governo, né? O governo vai em cima de acordo de qual estado tá. Mas a pressão da mão de obra também é muito grande. Existe a questão do sindicato, que é algo que nos Estados Unidos não tem muito, né? Então, se o sindicato entra ali, coitado coitado não, mas enfim, o empresário, ele vai perder uns bons milhões disso daí, porque o sindicato vai dar direito trabalhista, vai aumentar salário, de acordo com o estilo de vida de Nova York e tudo mais. Aí ele leva para Pensilvânia, digamos assim, né, que é o estado vizinho. Pensilvânia está de boa. Mas realmente, com a crise dos anos 70 dos Estados Unidos e essa concepção de novo capitalismo, está valendo muito mais a pena, por exemplo, você colocar uma fábrica, não sei, em El Salvador, né? É aquele momento em que instalar uma fábrica lá, pagar um avião ou um navio para trazer para levar os produtos de volta para os Estados Unidos é simplesmente mais barato do que você, não sei, colocar uma fábrica do lado da sua casa e, enfim, porque realmente não dá, né? São estilos de vida completamente diferentes, são mãos de obras completamente diferentes. É algo que o Harrington, ele fala, né? Aí eu a mão de obra, ela começou a ser desvalorizada assim, do seguinte ponto. Ela precisa ser mais... como que é a palavra? Ela precisa ser mais... Eu realmente esqueci a palavra. A mão de obra especializada. Ela precisa se especializar a todo momento, porque senão vai vir as máquinas, e as máquinas vão tirar de você. É o que a gente está vendo. A gente está vendo, inclusive, gente do terceiro mundo perdendo emprego por conta das máquinas, né? A todo momento. Se antes era o americano que perdia para o latino coitado, agora é o latino que vai perder também, só que para as máquinas. É isso que está acontecendo.
Mas aí tem uma coisa que é muito interessante também. Tu consegue me ouvir? Porque deu uma pequena cortadinha na gente, né? Não, Consegue me ouvir? consigo. Tá. Não, eu queria fazer esse gancho também, porque à medida que... O que eu acho que... Tu trazendo essas ideias, né? Nós tendo como pano de fundo, sempre, claro, o Docinho da América, que é o filme que nós estamos aqui abordando, mas é a correlação de forças que existem dentro do sistema capitalista, né? Que é da classe trabalhadora, né, com a burguesia. Burguesia no sentido que são os acumuladores de capital, né? São os que empreendem, né? E lembrando que sempre nós temos três capitalismos avançados, que é aquele capitalismo comercial, que é lá das antigas, né? Que era de comércio, comecei, né? O capitalismo industrial, né? E aí até nós chegarmos agora no capitalismo financeiro. Mas quando eu tenho essa correlação de forças, como tu disse, um vai se especializando, um começa a ficar melhor nisso, o outro vê que aquilo ficou melhor nisso, cria leis, dá um golpe ali, né, facilita aqui, mas entra uma coisa que Max Weber falou já há um bom tempo atrás, que é o espírito do capitalismo. Por isso que, assim, ó, por mais que exista uma correlação de força, o espírito do capitalismo está aí e ele vai sempre se renovar de acordo. Qual é agora a onda que ali Docinho traz e que nós vivemos isso? Antes era o trabalhador, era o empresário, era o investidor. Agora não se fala mais em trabalhador. Tu é colaborador, tu é coach, né? Tu é uma equipe, né? Empresas modernas, não, tu não é trabalhador, tu é um colaborador da empresa, entendeu? Tu é da gente, cara, tu não é desse sindicato aí de trabalhadores. Tu é um colaborador nosso, cara. E aqui, tu viu que eles trazem essa ideia? É uma delícia, né? Que muito desse, nossa, mas você, sem o sindicato, você conversa direto com o seu chefe e tudo mais. Você vai ter mais autonomia para decidir essas coisas assim, papapá. Um golpe, gente. O empregado, coitado, que não entende nada de lei de nada, de proteção a ele mesmo, toma muito golpe nisso. É o que acontece no Docinho da América. É a perfeita definição. Porque eles estão trabalhando ali, eles recebem, eles dão o dinheiro, eles não sabem para onde. Eles supostamente acreditam que esse dinheiro vai para pagar o hotel, só o hotel no caso. Mas, poxa, a chefe deles, quase todo santo dia, aparece com uma roupa diferente, tá usando dinheiro que são deles, de fato, para ela e para os queridinhos dela. Então, assim, nossa, que legal, né? Todo mundo ali ganhando, não vou dizer que igual, mas todo mundo ali ganhando, aproximado, com os mesmos direitos e tudo mais, onde só uma, de fato, está ganhando muito, enquanto eles continuam ali. O próprio fato deles continuarem na van significa que a coisa não está muito boa, né? E aí, e também, não sei como é que tu vê, como é que é o nome da chefinha delas? Qual é o nome dela? Eu conheço, eu tô lembrando o nome da atriz, a Riley, não sei o que. Agora o nome da personagem, não lembro. Chris, é Chris, alguma coisa assim. É, né? Chris. Uhum. A Chris. Bom, se tu for ver, olha só, olha o raciocínio. Mostra também o quanto toda aquela lavagem que começou lá na década de 60, 70, para incorporar dentro da sociedade americana desse consumo, desse individualismo, está presente ali também na Kristen. Sabe por quê? Olha só, a Kristen tem esse luxinho aí, mas a vida dela também é uma merda. Desculpa o termo. A vida dela é ruim. Sim. A vida dela é ruim, porque ela ganha mais do que eles. Mas ela está muito, mas muito, mas muito, mas muito mais longe dos verdadeiros donos do capital. Entendeu? Ela é mais deles do que dos outros. Né? Só que ela não, nem eles entendem essa distância, né? Talvez ela seja a galera que ganha 5 mil reais e acha que é classe média aqui no Brasil, né? Ela é mais ou menos isso. Ela não, o governo não pode taxar riqueza, sendo que ela é pobre, né? E justamente por ela, assim, eu acho que assim, quando você está enriquecendo, significa que você pode, de fato, né, expandir seu negócio. E ela continua naquela mesma van, com aquelas mesmas pessoas, às vezes aumenta, mas ela continua ali naquele trabalho que, querendo ou não, também é para a sobrevivência dela. Ela não pode parar por um minuto, porque senão ela enriquece, ela empobrece como qualquer um ali.
ela não pode ratear, ela não pode. E aí entra também as questões subjetivas também das pessoas. Porque ela pegou e entrou naquele mundo, ela precisa daquele trabalho, ela está num nível acima, mas essa superestrutura confunde ela, e ao mesmo tempo ela. Tu viu a vida? Quantos cigarros? Olha aquele quarto, olha aquele estilo de vida dela, entendeu? Então, é uma coisa assim, ao mesmo tempo que tu tem. É muito pesado aquela vida da Kristen. Não sei o que tu achou da vida dela. Eu acho É pesada a porque, vida dela. assim, eu acho que dá pra. Toda vez que a Star aparece no quarto da Crystal, eu acho que dá pra encarar como uma perspectiva de como é de fato a vida dela, né? Ela tem aquela autoridade fora daquele quarto, mas digamos que o quarto talvez seja a face real dela. Então, se a gente para ver por esse lado, realmente não é uma vida tão boa, né? Porque, assim, a gente entra lá, como você falou, tem as bebidas e tudo mais, mas ela contrata, de certa forma, um garoto de programa para ficar com ela, o que talvez indique um pouquinho de solidão, né? Enfim, existe também o fato dela precisar do Jake para fazer coisas que talvez poderia ir ao salão fazer, como bronzeamento e tudo mais. E é claro, além da bagunça, que significa muito, né? Como você disse. É uma bagunça aquele quarto. Aquele quarto mostra muito a desorganização daquela menina. E aí, eu acho que a diretora também consegue trazer isso, porque existe o macro, existe a superestrutura. Só porque tem um bichinho que entrou para me incomodar aqui. Existe a superestrutura, que é a questão do sistema, que é a questão, né, que essa mobilidade social ela não é fácil, ela é praticamente impossível devido a uma superestrutura do sistema capitalista. Porém, existe uma complexidade que não está só aí, está também nas nossas individualidades, nas nossas personalidades e dentro da nossa cabeça, né? Então, às vezes, tu pode, dependendo do jeito que ela poderia ser uma mulher diferente, mas aquela psicologia dela, vocês estão conseguindo me fazer entender, fez dela ser aquela coisinha ruim, né? É uma mistura de da estrutura com ela mesmo, né? Ela é aquela guria, né? Tanto é É que, por como se exemplo, fosse. tem a Docinho, por exemplo, só para finalizar, tem a Docinho, né? Tem a Star, que todos estão na mesma situação, só que são diferentes. A Docinho é mais esperta, entre aspas. Ela tem mais sensibilidade quando entra na casa daquela mãe, né? Tem outros que, enfim, não sei se eu consegui me fazer entender nesse meu raciocínio. É como talvez se a Crystal ela fosse de fato pobre, mas ela representasse o sistema no total, né? Aquela coisa de, olha, como o capitalismo está, de certa forma, está quebrando cada vez mais. Ela era como se ela representasse o capitalismo naquele tom autoritário, digamos assim, mas no final ela também não está em uma condição ali muito boa. Seria mais ou menos isso? Sim, é uma mistura de ela mesmo com o que a superestrutura faz da situação, né? Entendeu? É mais ou menos nesse sentido, é uma complexidade que mostra todos de um jeito, estão todos num sistema, mas cada um tem seu jeito de se adaptar àquele sistema, né? Muito, Não é. muito, muito interessante mesmo. Uma coisa que eu queria até complementar, né, que pode falar em cima, como tu comentou da casa da Star, eu queria comentar da casa daquela mãe, né? Quando ela chega, né? Bom, tem que falar que não vão pegar pesado, porque aqui são parecidos com os nossos, né? Te lembra que tem uma coisa assim, são pobres também, a gente não pode mentir tanto aqui. E aí ela entra naquela casa, para mim aquela casa é o retrato da pobreza, né? É o retrato da pobreza porque junto com a pobreza vem todo o desequilíbrio familiar, né? E da pessoa como ser humano. E aquelas três crianças, aquela geladeira vazia, só com uma tela entrega de pizza e aquela droga, para mim, é a síntese. É como é retratado a pobreza norte-americana. E essas favelas cada vez mais estão crescendo lá. Eu queria fazer esse parênteses que eu achei muito assim, forte aquela cena.
É perfeito, porque eu acho que algumas pessoas, elas não têm, de fato, essa sensibilidade. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da Cracolândia, né? Que eles estão mudando toda hora de local. Não existe essa sensibilidade de entender que o vício, né, em drogas e tudo mais, ele está ligado a alguma questão. E algumas vezes, por exemplo, no caso dessa mulher, pode ter sido ligado a uma pobreza já estrutural da família dela e tudo mais. Pode vir de relacionamento, a gente não sabe, né? Então, assim, o dependente químico, ele acaba querendo não sendo ligado a essa pobreza. Então, eu acho que a Andra, ela fez isso de forma perfeita, né? Porque existem várias formas, né, de entender como que a pobreza de fato se inicia e quais são as causas. Eu acho que a gente olha, por exemplo, os negros nos Estados Unidos nos anos 60 mais ou menos, eles estavam lidando com a pobreza ali em Nova York e com aquela opressão, obviamente, que estava ali acontecendo direitos civis e tudo mais, usando drogas, né? Vai ter uma epidemia de drogas lá. Então, tá sempre muito ligado, tá sempre uma coisa, tá sempre muito associada à outra, né? Eu acho que falta essa questão, essa sensibilidade de entender que a pobreza ela não começa simplesmente porque você não arruma um emprego. Tem muito mais questões do que isso. Aí vem aquela questão da superestrutura, né? Que nós estávamos comentando antes. E aqui, por exemplo, onde eu moro no litoral norte, no Rio Grande do Sul, né? Fica mais ou menos, eu moro em 10, 120 quilômetros de Porto Alegre. A região metropolitana de Porto Alegre é grande, tem tipo uns 4 milhões de habitantes, tá? E normalmente o pessoal nos veraneios vem e ocupam toda essa questão do litoral norte aqui. Em função da pandemia, muitos vieram aqui e vieram para morar. Então agora que está saindo um censo, né? Não sei como. Acho que essas realidades são muito parecidas para o Brasil afora. Mas aqui tem uma peculiaridade que nós vamos lá para o início do nosso bate-papo, que é a questão do pobre invisível, né? O que acontece aqui? Aqui, muitos vêm e estão começando a fazer condomínios fechados de luxo. Então, tá nascendo um condomínio atrás do outro, sabe? E aqueles murão, assim, ó, mansões, Stephanie, de 2, 3, 5 milhões de reais. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, tu tem que ter aquelas pessoas que vão ter que construir, né? Então, aqui tem uma cena clássica, quando tu tá passando por uma das cidades do litoral norte, tu vê de um lado um condomínio que recém se ergueu e do outro lado uma invasão, que aqui o pessoal que vem construir, ficam, porque querem continuar trabalhando, cortando a grama dessa casa, fazendo a manutenção da janelinha dessa casa. Então, de um lado, tu tem toda uma infraestrutura de casarões de milhões de reais, e do outro lado, se esparrama casas do tamanho de um banheiro. Tu entendeu? E aí, e isso se reproduz, isso se multiplica e não tem solução se tu não for no macro daí, né? Não sei como é que é a realidade. No Rio de Janeiro também é muito semelhante esse sistema, né? Eu acho que acaba sendo generalizado, né? Eu me lembro muito quando eu estava no ensino fundamental e tinha aquela imagem, né? É uma imagem muito famosa, de um condomínio fechado do lado, com um campo de futebol e tudo mais, daquele campinho, e a favela do outro, né? A comunidade do outro. Isso é muito generalizado. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem a dimensão dessa coisa, né? Aí, principalmente porque se a gente pega, né, a história do Brasil, a gente entende que nunca de fato foi feito algo, nem para separar, entendeu? Nos Estados Unidos acaba sendo mais escondido, porque teve todo aquele processo de segregação e tudo mais. No Brasil, de certa forma, sempre foi um pouquinho bagunça, né? Então a gente sempre dá de cara com esses contrastes, principalmente porque a gente é uma população bem mais pobre do que os Estados Unidos, né? Então eu acho que para a gente sempre está muito escancarada essa questão. Eu acho que falar, por exemplo, que existe pobreza no Brasil, principalmente nesse exato momento da história do Brasil, é uma coisa muito óbvia. Para eles, né? E pensando no docinho da América, chega até a ser esquisito. Você vê que, nossa, tem realmente muito pobre nos Estados Unidos. Eu acho que é algo que foi muito, de fato, muito bem escondido, né, nesse processo até mesmo de gentrificação deles, né? Que a gente, de fato, nunca teve. Por sinal, até te perguntar,
esse filme traz o realismo, chamou atenção por realmente mostrar, escancarar o que muitos outros filmes e muitos Estados Unidos gostam de esconder. Tu tem alguma sugestão, tu tem indicação de outras obras que a gente possa refletir também essa pobreza dos Estados Unidos? Então, eu separei umas três. Para a galera mais de estômago bom, que não tem medo de trauma, tem Gumo, Vida Sem Destinos, né? Que é sobre a vida de um pessoal depois do Katrina, né? Do Katrina lá. Assim, pesado. Mas quem não quiser ver uma coisa muito pesada, eu gosto da Disney. Só que ela nunca tem acesso à Disneylândia, né? Então eu acho um filme, assim, muito bom. E além disso, tem o Indústria Americana, né? Que foi o documentário do Obama, financiado pelo Obama e tudo mais, sobre o futuro da mão de obra estadunidense, né? Que é muito promissor. Vai muita gente perder emprego para as máquinas. Qual é o primeiro que tu falaste, Esther? Gumo, Vida Sem Destinos. Como Vida Sem Destinos. Mas era ali que travou, então vamos repetir. Gumo, Vida Sem Destinos. Projeto Flórida. Projeto Flórida tem no Prime, se eu não me engano. E American Factory, que eu acho que fica como indústria americana aqui no Brasil, e tem no Netflix. Cada um fala ali de uma questão diferente, mas é pobreza do mesmo jeito. Uma pobreza, isso mesmo. Uma pobreza que a gente consegue visualizar sem querer camuflar, nesse sentido, né, Esther? É pobreza, assim, vai pegando um de cada, se juntar, entende tudo. Eu também queria trazer daí também para anexar junto aos três da ST, que é também muito interessante, está no Netflix, que é o Onde Eu Moro, que é um documentário que foi indicado ao Oscar agora, nesse último, né, que ele traz a realidade de quase 1 milhão de moradores de ruas que existem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até porque também sabia que tinha uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Olha só, não tem problema, não tem como se aprofundar, mas tudo isso que nós conversamos, além de esconder a pobreza, depois eu falo da minha indicação, é o direito à saúde, o direito à moradia. Isso aí, ó, por exemplo, a gente pega, por exemplo, nós estávamos conversando aqui, que o Brasil é mais pobre, mas bem ou mal, se eu quebrar a minha perna, eu posso ir para o hospital. Né? Não tem problema. Eu vou complementar. Inclusive, eu vou complementar isso. Existem teorias econômicas que os Estados Unidos só de fato não quebrou antes, porque o Medicare, que foi uma ação do governo para cuidar de saúde e tudo mais, segurou por muito tempo. A atuação, né, desses projetos sociais, assim, segurou uns 10 anos de crise nos Estados Unidos. Conseguiu ali ainda dar uma enrolada na crise, que depois, com o final desses auxílios à saúde e tudo mais, que assim, os Estados Unidos gastou, se eu não me engano, 80 bilhões na saúde. Depois que cortaram, né, para fazer guerra, depois que o Reagan, não, vou dar um corte aqui, vamos fazer uma guerra. Estados Unidos, foi isso, gente, é isso. Então, no Brasil, luz, pelo menos. Não, isso aí. Não, e outra coisa, sabe por quê? Muitas mortes nos Estados Unidos, principalmente entre os negros e pobres, porque não queriam ir para o hospital. Tu tá morrendo de Covid e não vai para o hospital para não pagar a conta. Né? É algo impressionante. Muita gente ficou resistente à COVID, à vacina da Covid, pensando que se eles tomassem vacina, eles teriam que pagar. Então, assim, muito bom os Estados Unidos. Paizão, hein? Então, para nós fechar, que nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho, eu queria pegar e assim, deixar aquela pergunta no ar. Nós estamos assistindo o declínio dos Estados Unidos ou nós estamos apenas assistindo a ascensão de novos blocos e presenciando uma era de um mundo multipolar?
Joga a bola para ti, Steph. Eu acho eu vejo o declínio dos Estados Unidos em algumas áreas, né? A própria militarização tá uma porcaria. Os Estados Unidos ganham a guerra desde os anos 80, enfim. Mas eu acho que ele vai se manter. Talvez ele não seja o principal, né? Tem a China chegando, mas eu acho que os Estados Unidos se mantêm sim. O país sempre dá um jeito, né? Não sei como o povo vai ficar, como a maioria predominante, mas os Estados Unidos se mantêm sim. Tu acredita como um mundo, mas tu acredita que vai ser um mundo multipolar. Não tem mais aquele negócio, os Estados Unidos como. Não, nós vamos ter outras potências administrando. E isso vem sendo tratado aos poucos, né? A própria questão de pessoas mais afortunadas, importantes, principalmente monarquia, já está aprendendo mandarim, já está aprendendo assim uns idiomas asiáticos e tal, porque a China vai dominar tudo, né? Eu acho que tem inclusive, essa projeção de que a China ela vai ser a maior economia do mundo. Então, assim, eu acho que vai ser dividido novamente. E aí vai rolar uma guerra, né? Como sempre. E a China vem para confundir, porque assim, isso nós tínhamos conversado já em off, né, Steph? Porque como é que a China se comporta? A China, dentro da China, ela é comunista, né? E ela é comunista, então lá tudo é estatal, tudo é o Estado investindo desde a tecnologia até a execução, né? Então, sabe, em 10 anos, eles colocaram uma malha férrea em todo o país, né? Então, tudo do início, da ponta inicial até a ponta final, é todo o Estado fazendo. Só que, isso aqui confunde muito o mundo. Fora da China, a China se relacionando com outros países, ela se transforma como uma multinacional. Ela adota as regras do capitalismo, né? Por exemplo, ela, China, vai negociar vai se unir com corporações norte-americanas atrás de regras trabalhistas em determinados locais, né? Através de regras financeiras, de bolsas de valores em determinados continentes. Então ela se alia, né, às multinacionais como uma verdadeira multinacional. Só que não é um país. Então, é complexo, né, o negócio, entendeu? E aí, aí ela faz blocos com países, só que ao mesmo tempo ela se comporta como uma empresa e ao mesmo tempo ela se alia a corporações norte-americanas e é opositora ao Estado norte-americano. Então bom, isso aí dá pano, isso aí dá mais 2 horas de conversa. Não, dá uma pesquisa. Não, porque assim, para entender a China, é realmente um negócio muito complicado, né? Eu tenho professores que juram de pé junto que a China não é comunista por isso, porque ela faz comércio com o mundo todo, né? E é realmente algo assim muito confuso mesmo, né? Inclusive, né, para falar de Brasil, o Brasil negocia muito com a China, a galera fica até com o pé atrás. Ah, não, a gente está negociando com um comunista? Mas que tipo de comunismo é esse? Porque assim, é um comunismo externo, com o mundo, ela é capitalista. Ela é capitalista, ela negocia para acumular capital para dentro da China. Ponto. os produtos da China maravilhosos. Caminhamos aqui, bateu 9 horas o nosso reloginho. Estê, como sempre, né? Fale, quer falar Você esqueceu a sua última recomendação. Não, eu queria ficar no documentário mesmo, né? Ficar no documentário, porque eu acho que isso aí rende muito, muito assunto, que ele é bem, bem polêmico mesmo, que ele traz os moradores de rua, traz quase 1 milhão de moradores de ruas que tem nos Estados Unidos, e eu acho que tem que ver. E aí empata contigo, que eu trouxe 3, já são 4 já para tocar ali ficha e aprender sobre pobreza norte-americana. Estê, muito obrigado. Bah, adoro bater um papo contigo. É sempre. A gente navega, a gente começa no filme e navega nesses temas transversais. Espero que a gente não tenha chateado a galera aí, porque a gente veio com capitalismo, veio com pobreza, veio com desigualdade social, veio com China, veio com os Estados Unidos, veio com. Né? Veio com tudo. Mas. Engatando. Um grande, agradeço mesmo, ó, de coração.
Não, eu que agradeço, né? Eu acho que é sempre bom, né? Estados Unidos é um tema que eu gosto muito, né? A partir de história contemporânea. Então, tô sempre falando, né? Falar com você, melhor ainda. Sobre esse tema, melhor ainda, né? Então, assim, eu tava querendo muito esse papo e há muito tempo, né? Então, eu fico muito feliz, né? Eu espero que todo mundo tenha gostado aí, né? Entendido, porque às vezes a gente chegou falando de negócio, mudou de assunto. Mas eu espero que tenha sido proveitoso, né? E é um tema que é assim mesmo, né? São muitas informações, é muita complexidade. Quando tu vê, tu tá te lembrando de um filme, tu tá te lembrando de um momento histórico. Bom, Exato. um grande beijo a todos e todas. Segue o Cinema Levou, seguem o Tem Que Ver, nos divulguem, acessem o site também. A matéria da Estê tá lá. E até nos Um próximos bate-papos. tempinho. Até, gente. Até Tchau. mais, galera. Beijo.